vou segurar o porta-retrato para poder pintar. Diz aí para mim se tá legal nessa posição para vocês. Boa tarde para as meninas, tá? Que estão chegando, que eu não consegui, que eu não falei. Bom, primeira coisa, eu tenho alguns pincéis aqui, tem que ser um pincel macio, tá? Eu uso esses aqui. Nem lembro, acho que é da Tigre esse daqui, se eu não me engano. Esse é da Tigre, da Tigre. Eu uso esses pincéis para poder pintar. Ai, obrigada, Rose. Deixa eu prender o cabelo aqui para não me atrapalhar, que eu já sou enrolada por natureza, né? Aí, Jaque, você pode ir, né? Ver lá no grupo da Maulinha pra gente também, né? Ia ser legal. Então, vamos lá. Primeira coisa, para quem nunca trabalhou com pintura MDF, vocês têm que hidratar o pincel. Tá? Coloca lá na aguinha, deixa hidratando. Eu já tinha colocado os meus aqui. Ah, detalhe, gente. Hoje de manhã eu fui descobrir que eu não tenho tinta branca. Só eu mesmo. Eu fui perceber de manhã que eu não tenho tinta branca. Mas eu tenho uma tinta aqui, areia, que dá pra trabalhar com ela. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu não costumo, existe a base para você dar da primeira mão no MDF. Só que eu nunca comprei base, nunca usei base, tá? Mesmo as minhas bandejas de provençal, eu dou a mão só do branco. Então, mas para quem vai fazer peça toda branca, o ideal é que vocês passem a base, tá? Primeiro. Eu sempre trabalho com essas bandejinhas, aquelas bandejinhas que sobram da carne. O rolinho, tá? Esse rolinho que é baratinho, acho que é R$3, se eu não me engano. O rolinho. O pincel, né, que eu já mostrei pra vocês. Enfim, tem gente que trabalha só com o rolinho, nessas peças assim. Só que eu acho que se for trabalhar só com o rolinho absorve muita tinta. Então, o que eu costumo fazer? Tá dando pra ver, gente? Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo primeiro passar o pincel. Cada um tem uma maneira, né, diferente de trabalhar. Primeiro eu passo o pincel, depois eu venho com o rolinho. Vamos. Esse aqui não é branco, tá, gente? Porque eu descobri que eu não... Descobri pela... Oi, Cláudia. Eu descobri de manhã que eu não tinha tinta branca, como eu já falei, tá? Essa é uma opção. Você passa o pincel. Se você não tiver rolinho, não tem problema. É só você passar o uniforme direitinho, tá? Não tem problema se você não tiver rolinho. Caso você prefira passar só com rolinho, você estica um pouquinho assim a tinta na bandeja. Vem com o rolinho e passa o rolinho. É prático passar direto o rolinho, mas eu acho que ele come muita tinta. Por mais que você estique, na hora que você vai lavar o rolinho, é tanta tinta que sai, chega a espumar. Então eu acabo preferindo passar o pincel primeiro para depois passar o rolinho. Deixa eu falar uma outra coisa. Esse porta-retrato aqui, tá vendo? Porta-retrato.
Tem gente que não costuma pintar essa parte de dentro aqui. Eu não gosto. Eu gosto de pintar ele todo. Eu acho que fica muito mais bonito o trabalho, sabe? Por exemplo, aqui. Tem gente que não pinta essa parte do meio. Tudo bem, a foto vai esconder, vai, mas eu não sei, já é coisa minha. Eu pinto essa parte aqui também, tá? Se por acaso tiver alguma dúvida e não conseguir responder, aí depois vocês perguntam lá no grupo. Tá? Aqui eu liguei, não tem ninguém para me ajudar aqui para secar, e se eu fosse ligar o secador ia fazer muito barulho. Então eu catei a mesinha da minha filha e liguei o ventilador ali para ver se consegue acelerar um pouquinho a secagem, tá? Vamos para outra parte. Deixa eu pintar logo esses cantinhos aqui. Tá dando, gente, pra vocês? E detalhe, né? Mas acho que é mais tarde que tem a aulinha do Carlinhos, né? Da menina no porta-retrato. Vai ser bom que quem já tiver porta-retrato em casa já vai estar... Como é que se fala? Já vai estar com o porta-retrato pintadinho, sequinho, para mais tarde. Se tiver que colar alguma parte da boneca com ela ainda molhada no porta-retrato, o porta-retrato já vai estar pronto. Só tô pintando aqui dentro, tá, meninas? Cadê a Mária? Cadê a Mária? Então, Cláudia, eu estava falando sobre a base. Eu nunca passei base nas minhas peças, tá? Eu sempre entro direto com a tinta branca. Eu passo primeiro a tinta branca e depois eu lixo. Tem gente que lixa a peça primeiro, depois passa a tinta ou a base e lixa de novo. Eu não. Eu prefiro passar direto a tinta branca, normal, e depois lixar, tá? Essa que eu tô passando, não é base não, essa aqui é tinta. Inclusive essa tinta aqui é areia, porque eu não tenho tinta branca, tá? Uma outra diquinha para vocês que eu apanhei um pouquinho, uma outra coisinha que eu apanhei um pouquinho no início, não é que eu tenha apanhado, mas que me dava um pouco mais de trabalho quando eu comecei com o MDF, se você vai pintar uma peça escura, por exemplo, um preto, um vermelho, peças assim nessa tonalidade, um roxo, um vinho, passa direto a tinta da cor. Passa direto o preto, não dá base antes, porque depois é muito mais difícil você conseguir chegar no tom, entendeu? Fica manchado, você tem que dar 3, 4 demãos para poder ficar um trabalho legal. Então, quando eu vou fazer uma peça escura, eu normalmente já passo direto a cor. Eu normalmente passo a cor direto, não passo o branco por baixo, não. Eu passo, por exemplo, vou fazer uma peça preta. Eu passo o preto, lixo, vai ficar aquela coisa meio russa, não tem problema. Depois eu vou lá com outra demão passo, pronto. Fica direito. Normalmente só essas duas demãos já resolve. Agora, se você for passar o branco, filho, você vai ter que dar pelo menos mais 3 demãos para ficar um negócio bem legal. Cláudia, se eu já fazer alguma coisa errada, você me fala, tá? Não é, Cláudia? Fica muito melhor. Nossa, eu penava no começo, assim, que eu ia fazer peça escura, e eu não entendia por que minha peça tinha que ficar dando um monte de mão. Achava um saco, porque as peças mais claras não precisavam. Aí foi que eu tive uma aula com uma professora lá onde eu fazia curso, aí ela foi e falou que não precisava. Isso aqui é tinta PVA, Luciano. Ó, eu uso muito da Acrylex e da Corfix.
São as que eu mais uso. Mas essa daqui eu tinha essa tinta já há algum tempo, da Dayara, que foi uma promoção que eu comprei lá em Madureira. Tava um preço legal, aí eu comprei. Ela é branca, tá? Eu comprei ela branca. Só que eu já misturei aqui pra poder, só tinha um restinho, eu misturei outra cor pra poder, aí ficou dessa cor meio areia. Tá? Mas a tinta PVA. Passando o pincel e o rolinho acaba demorando um pouco mais, né? Mas eu prefiro. Pintar só esse lado, porque eu já tenho uma outra ali que eu adiantei. Deixa eu botar lá pra secar. Então, já tinha pintado essa daqui. Não reparem o meio que já tá sujo de lilás, é porque minha filha ia pintando o meu porta-retrato. Ai, toda hora esse monitor apaga. Eu já tinha passado a demão de branco nesse daqui, tá? Aí você pintou o porta-retrato todinho. Ah, uma coisa que acredito que vocês não tenham esse problema, mas lá no curso, onde eu fazia curso, eu observava muito, era que a pessoa pintava, por exemplo, pintou na frente, né? Tem que aguardar secar para você pintar o outro lado. Aí as outras meninas, as alunas que estavam lá pela primeira vez, que nunca tinham pintado, metia a mão para pintar esse lado. Então, ó, pinta um lado, espera secar, depois pinta o outro. Se fizer em série, é mole. Pintou um lado, larga lá, pintou, sabe? Pegou outro, vai fazendo, quando fizer em série, a mesma coisa do biscuit. Pinta um lado de todos eles, depois pinta o lado pinta o lado de trás. Aí acabou de pintar, vocês vão usar essa lixinha aqui. Essa minha aqui, eu não sei porque não tem o número atrás. Eu acho que é 280. Alguém lembra aí qual é o número da lixa? Essa aqui é 120, mas eu achei essa daqui muito grossa. Nossa, que chique! Tá vendo? Essa lixinha aqui, eu arranco com a mão mesmo, rasgo um pedaço da lixa e você vai lixar essa pecinha todinha. Eu não vou lixar essa daqui porque eu já havia lixado por causa do barulho chato. Você vai lixar a pecinha todinha, lixa ela todinha. Tira essas rebarbas aqui principalmente, que vem muita rebarba dependendo da qualidade do MDF que você for comprar. E depois você vem com o paninho, passa o paninho para tirar a poeirinha. Tá? E vem com a cor. Eu tenho uma outra bandejinha aqui. Eu vou fazer lilás porque o quarto da minha filha está em obra e eu estou montando. Cláudia, essa que eu comprei na correria, no dia que eu fui lá comprar o material, e não fui nem para comprar isso, fui comprar material para biscuit. Mas eu vi que eu estava sem lixo, eu comprei. Aí eu comprei essa, nem vi ela, que eu comprei no mesmo lugar que eu compro sempre, mas eu não gostei muito dela não. Ela é bem áspera, eu não gostei muito não. Então, o que eu estava falando? Ah, tá. Então esse aqui também era um restinho de branco que eu tinha, eu peguei uma tinta eu peguei essa tinta aqui, ó. Eu peguei essa tinta aqui, que é a violeta, essa daqui é até da Salsa. Isso aqui foi com os convites de casamento que eu fui fazer, eu comprei essa tinta. Essa aqui é da Salsa, misturei com branco e deu esse lilazinho, que é o mesmo tom daquele outro porta-retrato que eu mostrei pra vocês. Lili, você mora onde, Lili?
Cristina? Pego um outro pincelzinho. Ah, tem alguém que mora em Minas Gerais, gente? Só se você comprar pela internet. Em loja mesmo, loja de artesanato que vende. Aonde eu compro, vende. Vende muita caixinha, vende material para biscoito, acho que vende praticamente quase tudo de artesanato. Nunca passei com a base, Cláudia. Então, a mesma coisa. Não tem muito mistério essa aulinha. Ai, gente, é muito bom estar com vocês, sério. Porque a gente sempre fica só no chat, é bem diferente. Não tô nem mais tremendo. Eu vou fazer uma coisa aqui que não é pra fazer não, tá, gente? O meu pincel ainda tá sujo da outra tinta que eu usei. Não façam isso, tá? Peguem um outro rolinho ou lavem. Se vocês tiverem um, só lavem. E pra passar por cima da outra tinta, tá? Eu que vou fazer isso aqui. Isso não pode fazer, meninas. É porque eu já tenho uma outra pecinha ali que eu dei a primeira demão. E então não tem problema. Disse, eu não lixo a peça antes de pintar, não. Eu dou a primeira demão ou de tinta branca ou de base. Aí sim eu lixo, tá? Eu não lixo antes, não. Eu vejo que algumas artesãs, algumas meninas lixam antes e depois de dar demão. Tá vendo, gente? Olha, eu tô pintando assim porque eu vou passar o rolinho, tá? Por isso que eu tô pintando assim de qualquer jeito. Se vocês não forem passar o rolinho, vocês tentem pintar o mais uniforme possível, tá? Sem deixar, por exemplo, o que eu vejo muito. A pessoa vai, encharca o pincel de tinta e vai fazendo assim. E vai deixando. Quando seca esses gruminhos aqui, é horrível para você, até você lixando, é horrível sair. Então, se vocês forem passar só o pincel, estica bem a tinta, tá? Para ela ficar bem uniforme. Tentar tirar ao máximo as marcas do pincel, tá? Para ficar um trabalho legalzinho, assim como o biscuit, o MDF também precisa ficar bem acabado, tá? Tô fazendo assim mais rapidinho porque eu tô passando o rolinho. Tá? Aqui, aí você vai fazer tudo, daí vai fazendo essa parte aqui de dentro, os cantinhos todos, vai esperar secar, tá? Ou vai acelerar com o secador também, pode ser, se for uma peça só, e você já quiser fazer logo, você acelera com o secador. Eu esqueci o nome do outro negócio que também se usa para poder secar. Me falhou a memória agora, tá? Eu já tenho uma outra peça aqui que eu adiantei. Tá vendo? Essa aqui eu passei uma demão. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. Olha, eu uso o pincel da Tigre. Só que meus pincéis são tão velhinhos, tadinhos, que eu acho que não tem nem mais. É o 466. Não, esse é da Condor. Esse da Condor é 466. O da Tigre não tem nem mais. Não tem nem mais número. Acho que é 55, se eu não me engano. Isso, Jaque, soprador. Obrigada. Oi, Marli. Obrigada, meninas. É porque eu não tenho, sabe? Eu nunca lembro o nome. Eu dei a primeira demão aqui, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem que legal. Ainda consegui quebrar o negócio aqui. Vocês estão vendo? Saiu. Não sei se vocês estão conseguindo ver que tá bem manchado.
Ih, mãe, tá travando, amiga. Tá travando pra mais alguém? Porque aqui pra mim tá normal. Ai, gente, que chique, viu? Mais de 100 pessoas. E aí, responde aí, tá travando pra mais alguém? Essa minha internet, sempre que eu preciso... Ih, amiga, o meu também tá aqui no ventilador. Agora, nesse momento, essas pecinhas que eu tô pintando, tá tudo ali no ventilador, em cima da cadeirinha da mesinha da minha filha. Tá normal? Então tá bom. Então vamos lá, gente, já são 2 horas, eu quero ver se eu consigo terminar antes de 2h30 para dar um tempinho também pra gente ir pra outra aulinha, né? Então a mesma coisa, não tem mistério, gente. A mesma coisa do primeiro aí, quando vocês forem pintar, toda hora meu monitor apaga. Quando vocês forem, deixa eu ajeitar aqui porque subiu a tela. Pois é, Marli, minha primeira aulinha eu fiquei com medo, falei, não vai aparecer ninguém quer saber de MDF, as meninas tudo craque no biscuit. Aí eu imaginei que né, todo mundo já sabia, ninguém ia se interessar. Por isso que eu fiquei com medo. Já era para ter dado essa aula há muito tempo. Aula não, né? Passar da tarde com vocês há muito tempo. Mas aí eu imaginei que não viesse essa quantidade de gente. Que bom, gente. Obrigado mesmo, tá? Muito obrigada. Aí tá. Com relação... quantas demãos eu vou dar? Vai depender de você, tá? Vai depender do que você achar melhor. Eu normalmente dou 2 demãos, né? Na verdade são 3, que é da base ou da tinta branca lá no fundo para poder lixar. E mais 2 da tinta da cor que a gente desejar. Então no total são 3 mãos. Mas aí vai depender do gosto de cada um. Porque tem tinta que é chatinha, tem tinta que tem que ficar toda hora. Branco, então eu odeio fazer branco. Obrigada, Marli. Legal, disse. Lu, tô te vendo, Lu. Eu tô te vendo, tá na sala VIP não. Fabi, obrigada. Álvara, obrigada, meninas. É muito bom mesmo passar a tardinha com vocês. Nossa, é uma distração. Às vezes é uma pecinha assim que, sabe, que eu acho tão difícil. Eu fico, caramba, eu acho que eu, sabe, que eu, às vezes ainda não me acho capaz de fazer. Mas assim, só de passar a tarde com vocês, nossa, é muito bom. É muito bom. Eu não acompanho mais na parte da manhã nem à noite. De manhã é por causa da minha filha, né? Agitando a casa, agitando o almoço, agitando um monte de coisa para mandar ela para a escola. Tem 3 aninhos. E à noite é janta, é maridão que chega e tem que dar uma atençãozinha pro maridão. Mas ainda assim, de vez em quando eu fico ainda, dou uma olhada. Por isso que normalmente eu não assisto a aula do Carlinho. Por causa disso, entendeu? Mas hoje eu acho a aulinha dele, né? Qual tinta você usa na hora que você fala? Tá. Ô, Fátima, é tinta PVA. É tinta PVA que eu uso. Eu falo muito, tá, gente? Se eu estiver falando demais, vocês, por favor, mandem calar a boca, que eu falo demais. Então, gente, aqui, ó, acho que já ficou, não vou nem tentar atrás. Acho que já ficou bem uniforme. Tá dando pra ver aí direitinho?
Então, assim, para quem nunca trabalhou com MDF, assim, de primeira, que vocês devem ter, que é o pincel de cerdas macia, um rolinho, a tinta branca ou a base, a tinta base, pincel, rolinho, a tinta branca, a tinta da cor que vocês querem. Se possível for, para quem está começando, compra cor escura assim, igual esse aqui, tipo violeta. Jane! Tipo, compra violeta, que aí você consegue fazer os outros tons. Mesma coisa que acho que a Mário que faz, né? Compra uma cor mais escura e depois faz um outro tom. Os outros tons, quer dizer, essa daqui é essa aqui, ó. E essa tinta violeta, tá? Ah, vai comprar o vermelho? Tô precisando do rosa. Entendeu? Faz o rosa, aí você faz um rosinha de vários tons. Um verde mais escuro, um verde mais fechado, que você vai fazer vários tons. Então, para quem está começando, compra aquelas pequenininhas assim que tem e você, enfim, você faz vários outros tons. O azul, que eu acho que é melhor para quem está começando, tá? Para quem vai começar. É muito bom, gente, fazer, sabe por quê? Tem muita gente que pede o biscuit em cima da caixinha. Por isso que eu resolvi também, que eu acho que me incentivou a fazer o biscuit, que tem bastante gente que pede. Só artesanatos. Ai, gente, desculpa se eu não estou falando com uma de vocês, tá? Que a pessoa não sabe se fala, se pinta ou se olha para ver se a câmera está pegando direito. A pessoa é enrolada por natureza. Tá? Gente, então olha só, eu acho que a pintura básica é essa, tá? Deixa eu só, depois que tiver tudo sequinho, que você decorou, se você quiser fazer bolinhas, tipo esse que eu fiz aqui nesse porta-retrato, não sei se vocês conseguem visualizar aí. Tá vendo? Se vocês quiserem fazer bolinhas ou quiserem fazer algum outro detalhe, vocês façam e depois vocês invernizem, tá? Eu não me dou bem com verniz spray. Eu faço uma lambança. Agora que eu tô começando a aprender na marra por causa do biscuit, que aí eu tenho que usar o verniz em spray fosco. Eu prefiro fosco. No MDF eu uso brilhante. Verniz acrílico brilhante, tá? Secou bonitinho, secou tudinho, vem com o pincelzinho de cerdas macias, passa, vem com outro rolinho, deixa já separado só para isso, vem com... Olha, eu uso, pro MDF eu uso a brilhante, tá? Eu prefiro usar a brilhante. Vem com... Como é que se fala? Vem com o rolinho, mesma situação, passa o pincel, vem com o rolinho, e deixa um só para isso, tá? Stencil fica legal. Depois vamos ver se a gente marca umas outras aulinhas para poder. Tem stencil, tem o guardanapo, tem o papel de decopagem. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É porque a aula de MDF é complicada por causa disso. Porque não é igual o biscuit. Não é igual o biscuit que você espera, né? Você deixa uma pecinha secando enquanto você vai fazendo a outra parte. Gente, mas tem muita coisa, ó. Esse é papel de decopagem. Tá vendo? Com esse papel de decopagem aqui, eu fiz essa peça aqui, ó. Tá até um pouco suja, um pouco empoeirada, porque é a peça que eu guardo minhas fitas. Olha. Tá vendo brilhando aqui, ó? Essa parte aqui que tá brilhando esqueci o nome do negócio, gente. Nossa, tá me dando branco. Verniz vitral. Incolor. Não sei se vocês conseguem ver. Tá? Essa aqui é verniz vitral. Aqui é a barrinha. Tá vendo? Aqui é de duas cores. Que a gente divide a caixa e vai pintando, vai batendo com a esponjinha. Aí aqui eu tenho, ó, adesivo para botar em caixinha. Para botar em caixinha para
Pra casamento, né? Pra noivado. Cadê meus... Gente, é tanta coisa que a gente vai guardando, né? Meu marido tem essas barrinhas aqui agora. Eu não gosto muito dessas aqui, não. Não sei se vocês já usaram, para quem já trabalha. Vou ver se eu consigo fazer uma de decopagem. Mas aí eu tenho que deixar já a peça pintada. Eu aviso para vocês deixarem também. Então, eu tenho um de tecido que eu comecei ontem. Na verdade, é uma caixa que eu tô fazendo pra mim, pra eu guardar minhas coisas. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Ui! Quase concentrado, gente. Ia ser legal. Aqui, essa aqui, tá vendo? É de tecido. Ó, falta a parte de dentro. Tá vendo? Aí aqui a parte é bem grandinha, tá vendo? Isso aqui eu tô fazendo pra eu guardar minhas maquiagens. Que eu tenho duas pequenas de maquiagem. Tem também... Essa daqui ela é craquelada, só que ela é craquelada com tinta, porque tem o kit de craquelê e tem a tinta, né, pra craquelar. Oi, Lidinha, beijo. Marcelina. Beijinho pra todas que eu não falei. Isso aqui é vidro de papinha, tá vendo? Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz pra mim mesmo, que eu fiz usando o kit pra craquelar. Então ele tá até, não tá nem muito bom, tá meio manchadinho, não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? Porque foi um dos meus primeiros trabalhinhos. Esse aqui, ele é tá vendo? Ele é craquelado, né, mesclado. Isso aqui é decopagem. Isso aqui é decopagem. E aqui dentro, não sei se vocês... Isso aqui é com kit para fazer efeito, tipo efeito vidro. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tá vendo? Também lá dentro é papel de decopagem. Entendeu? Então são esses os trabalhinhos. Só que assim, tem que ver uma maneira de pôr igual agora. Olha, eu usei 3 porta-retratos para vocês não precisarem ficar esperando a tinta secar. Então, para fazer isso, o craquelê também. Já vou ter que deixar a peça mais ou menos preparada para poder craquelar, para poder fazer o craquelado. Deixa eu mostrar mais 2 pecinhas. Esse aqui é tudo a minha cozinha, tá? Que eu tô mostrando. Ó, esse aqui é um puxa-saco. Esse aqui é um puxa-saco com decopagem guardanapo. Tá vendo? Esse daqui é um porta-papel toalha. Não sei se vocês conseguem ver. E esse aqui é aqueles tipo joguinho de bebê, mas eu fiz assim e botei na minha cozinha e eu coloco alho dentro, gente. Tá vendo? Também isso aqui tá com textura, tá? Tá com massinha para fazer textura e a decopagem por cima. Aí eu não sei, eu tenho que ver o seguinte, tem que ver se dá pra fazer, pra quem quiser, claro. Eu uso o kit vitral, muito bom, e seca rápido, né? Ai, gente, tá vendo me dá branco? O verniz vitral, você pode usar ele também, só que assim, você usa e esquece, deixa lá 5 dias lá, até você poder encostar na peça. O kit, o vitral não, no dia seguinte ele já tá legal. Claro que você vai botar um peso em cima, igual eu tô botando aqui. Isso aqui eu esperei para botar esses pesos aqui em cima, tá? Aí isso aqui é em vidro também, eu sei fazer alguma coisa em vidro, não sei fazer muita coisa. E aí eu vou ver se eu consigo, tem que bolar alguma coisa para poder dar tempo de dar, tem que ser um dia que não tem aulinha, nenhuma marcada, para poder combinar com vocês, tá bom? Acho que é só isso. Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar, que eu já vou esclarecendo? São 2h15 agora? Acho que até 2h30 dá pra... É bom, né, Sandra? É bom.
Se bem que assim, depois que eu comecei com biscuit, gente, eu me apaixonei pelo biscuit, então agora eu fico até meio na dúvida. É verdade, Jaque. Tá, meninas, então acho que é só isso. Foi uma coisa bem básica, bem rapidinha. Espero ter ajudado aí quem tinha dúvida. Quem não tinha, obrigado aí pela companhia. Espero ter ajudado também. Cada um tem uma maneira de trabalhar. E daqui a pouco a gente se vê, se fala nas outras aulinhas, tá? Eu acho que é só isso, gente. Nem pra me despedir eu sei, né? Que coisa. Qual que você quer? Porta-retrato do bebê? Esse aqui. Que é essa menininha aqui, para quem não estava quando eu mostrei no início, essa menininha aqui é daquela aulinha da Mari, das magrelinhas deitada, que a Mari ensinou. Aí eu fiz uma adaptação, aumentei um pouquinho as gramas e, enfim, botei aqui, tá? Isso aqui é coraçãozinho com cortador, o nomezinho também com o cortador. E esse daqui é da aulinha da Clau, que a Clau ensinou a fazer... Acho que não chegou nem cedo uma aula. Acho que era uma encomenda que ela tinha e ela chamou lá, postou lá no grupo e algumas meninas foram. E assim, aí ela ensinou a fazer esse vestidinho aqui, esse chapéuzinho aqui, e essas outras coisinhas são forma. Tá? Foi que ela ensinou na aulinha dela. Tá bom? Então, meninas, muito obrigada pela companhia de vocês, adorei, tá? E vamos lá, né? Vamos ver se o povo também que faz MDF anima aí para poder dar uma aulinha também pra gente, tá bom? Brigadão, fiquem com Deus. Não vou falar o nome de todos, mas muito, muito, muito obrigado mesmo. Tô muito feliz, vocês não sabem quanto. Tá bom? Beijoca pra vocês. Vou ver aqui como é que eu consigo gravar, né? Beijos, até daqui a pouco.